em Atenas, lembra quando Paulo chega em Atenas, havia muitos deuses, onde em sua honra foi edificado o famoso Partenon. Apolo, quem que era Apolo? Deus Apolo, que eles veneravam, que eles adoravam, os gregos. Apolo, deus da luz, filho de Zeus, era representado como um jovem forte e belo, a princípio tomado como deus da medicina. Mais tarde esse título foi atribuído ao seu filho Asclépio ou Esculápio. Então, falando da religião grega, Então, a principal característica, Ártemis, era a deusa da caça, porém seu culto confundia-se com o de outras divindades, como o de Selene, deusa do luar. Em Éfeso, centro de seu culto, era considerada como a deusa universal da natureza. Hermes era um mensageiro dos deuses e o deus do comércio. Aí tem Dionísio também, divindade, né? Algumas divindades ali da religião grega. Dionísio, cujo culto talvez seja de origem oriental, era o deus do vinho. Poseidon era o deus das águas. Afrodite era a deusa do amor e da beleza da mulher, Afrodite. Segundo a mitologia grega, teria nascido de espuma do mar. Foi objeto de famosas estátuas da antiguidade. Elon, deus dos ventos, podia dirigir-se ou prendê-lo. E Hades, o deus do inferno. Então, quando a gente fala Hades, né? Hades era o deus do inferno. Eles adoravam essa divindade. Então, olha quantas divindades. Por isso que Salomão ele fala, meus irmãos, olha aqui, vamos lá, em Eclesiastes, capítulo de número 9, vamos ver, Eclesiastes, capítulo de número 9, diz assim, capítulo 9, versículo 7, deixa eu ver, aqui vede isto, dentro disso que nós lemos agora, né, da religião, a religião grega, tanto esses deuses aqui, né, criados por eles, né, Zeus, Hera, Atena, Apolo, Artemis, Hermes, Dionísio, Poseidon, Afrodite, Elo, Hades, vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, a humanidade adora especulações. O homem sabe que existe um Deus acima dele, mas o homem passou a inventar, a criar outros deuses, outras divindades. Então, dentro da religião grega, né? Vamos lá. Então, o culto grego também, olha só, dentro desse que nós estamos vendo, do aspecto que a Bíblia fala que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Então, olha para você ver, quando Jesus nasce, olha o contexto social, o contexto histórico, o contexto religioso da época. Olha o culto grego. Os deuses eram cultuados pelos gregos nos lares e em cerimônias públicas. O ritual consistia em orações, sacrifícios e libações. A função de sacerdote era exercida muitas das vezes pelo pai, responsável por manter sempre aceso o fogo sagrado. Realizavam-se as cerimônias religiosas em nascimentos, casamentos e funerais, sempre acompanhadas por todos os membros da família. Anualmente, em todas as cidades ocorriam homenagem aos mortos. Olha para você ver, te lembra alguma coisa isso? Olha para você ver. Então, anualmente, em todas as cidades ocorriam homenagem aos mortos. Eles faziam homenagem aos mortos. Então, isso daí vem da onde já? Da religião grega. Da religião grega. A religião estava sempre presente no cotidiano das cidades,
cada qual mantinha sua própria divindade protetora. Então, cada um tinha sua divindade protetora. Em um calendário, olha para você ver. O que te lembra isso? O dia tal é o dia da padroeira tal, é o dia da padroeira, dia 15, dia 22 é o dia da padroeira daquela cidade. Então isso daí já vem lá da religião grega. Apesar de cada cidade cultuar um determinado deus, havia aqueles que eram adorados em toda a Hélade, e por isso tornavam-se elo importante na unidade da cidade. Multidão de todos os lugares da Grécia peregrinavam até os santuários mais famosos, como Epidauro, Delos, Olímpio, Delfos, para homenagear os deuses dos santuários. Realizavam-se 4 grandes jogos, olha só, estímicos, nemeus, píticos e olímpicos, que abrangiam todo o mundo helênico. Os jogos mais famosos eram os olímpicos, então a Olimpíada já vem da Grécia, né? Os olímpicos, realizados em homenagem a Zeus, olha só. Então, na Grécia ali, na religião grega ali, as Olimpíadas ali, aqueles esportes ali, estou falando ali no período grego, né? Eram os jogos mais famosos eram os olímpicos, realizados em homenagem a Zeus, na cidade de Olímpia, a partir de 776 a.C. já, Esses jogos passavam a ocorrer de 4 em 4 anos. Olha só. Então esses jogos ali faziam parte da adoração aos deuses. Enquanto duravam, vigorava uma paz sagrada, sendo sacrilégio atacar os peregrinos. Então olha a mitologia que eles acreditavam, enquanto duravam os jogos ali, havia uma paz sagrada, naquele local. Os atletas juravam lealdade, disputavam 6 provas. Corrida, olha as provas da Grécia. Corrida, luta livre, pugilismo, corrida de carros, lançamento de dardo e de disco. Os vencedores recebiam coroa de louros e eram cantados pelos grandes poetas. Então, olha só a religião grega, interessante, né? Adivinhações e mistérios, culto aos mortos também, a religião grega nós estamos vendo aqui, né? Culto aos mortos, a deusa Diana dos Efésios, a deusa Afrodite dos Coríntios, muita coisa aqui, né? Muita coisa, filosofia grega, né? Também filosofia grega, né? Platão, né? O platonismo recebeu seu nome de Platão. Essa corrente filosófica ensina que o mundo material é a sombra do mundo real, que para Platão era o mundo das ideias. Aí vai, gnosticismo, né? Gnosticismo que João também combateu muito, né? Que eles não acreditavam ali em Jesus como plenamente homem, plenamente Deus. Etimologicamente, o gnosticismo origina-se do termo grego gnosis, que quer dizer conhecimento. Para os gnósticos, Deus é tão bom que não poderia ter criado um mundo mau, mas criou uma série de emanações. Olha para você ver que erro, né? Erro teológico, que blasfêmia, né? Cada uma inferior e anterior até chegar ao mundo. Logo, o mundo não é a criação direta de Deus, mas resultado de uma emanação. No gnosticismo, a matéria é má e o espírito é bom. A salvação é adquirida por meio do conhecimento. Olha só. E por aí vai, né? Paulo também é a filosofia grega, né? Encontramos muitas influências da filosofia grega na epístola de Paulo. Parece que ele assimilou considerável soma de sabedoria grega enquanto viveu em Tarso, pois foi capaz de expressar os ensinos de Cristo em termos que a mente grega pudesse compreender. Então, ele usa ali o contexto da época para anunciar o Evangelho, para que as pessoas pudessem entender.
Por intermédio de suas epístolas, Paulo procura articular as profundezas de Deus, porque os gregos, os filósofos, né, falavam muito de profundezas, né, eram profundos nas suas ideias. Então Paulo fala assim: eu vim falar aqui das profundezas de Deus. Com frequência ele usou os conceitos filosóficos gregos para esse fim. Por exemplo, descreveu como Cristo uniu gentil e judeus em um novo homem que podia ter comunhão com Deus. Falou de Cristo que, substituindo em forma de Deus, não obstante, assumiu a forma de servo, ou sendo a imagem, isto é, expressão visível do Deus invisível. Essas declarações inflamavam as mentes dos leitores gregos, que estavam bem familiarizados com os ensinos de Platão acerca das formas visíveis e dos ideais invisíveis. Às vezes, Paulo interpretava os eventos do Antigo Testamento de maneira alegórica, como geralmente o faziam os escritores dos judeus helenistas. O melhor exemplo é a interpretação que ele dá à história de Sara e Agar. Então, o mundo grego também, o mundo grego no Novo Testamento, o ensino era uma profissão popular, olha só, honrosa e bem lucrativa. E o apóstolo Paulo ratifica essa verdade quando faz a assertiva acerca do presbítero que ensinava, ou seja, do mestre. Então, o mundo grego da época, né? Família grega, moeda grega. A moeda grega básica era dracma, olha só, dracma, uma moeda grega. Então, quando fala dracma, significa moeda grega. A moeda grega básica era a dracma, de prata, 100 das quais formavam o talento. A dracma era mais ou menos o equivalente a 16 centavos de dólar norte-americano na atualidade. Glória a Deus. Então, fala da influência romana. Então, quando Jesus nasce ali, que nem nós vimos ali que o imperador, vamos falar um pouco da influência romana. O imperador Augusto, ele decretou ali para que todos fossem se alistar. Não é isso? Então vamos falar sobre a influência romana. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Lucas capítulo 2. Então, olha o contexto da época, o aspecto social, cultural, político, religioso da época. Então, os judeus, o mundo, estava debaixo do jugo de Roma. Então, os romanos não eram originais em sua forma abstrata de pensar, mas rápido em adaptar boas ideias aos povos que conquistavam. Por exemplo, os romanos tomaram da arquitetura grega as simples colunas dóricas e a transformaram no estilo coríntio, mais floreado. Os romanos mantinham a lei e a ordem acima de todas as demais coisas, né? Os romanos faziam pouco uso de uma religião complexa. Só invocavam os deuses quando precisavam de ajuda para a família ou para o Estado. Mas vamos lá. A expansão do Império Romano, né? Como se expandiu muito o Império Romano. A dinastia dos Herodes. Arquelau, Judéia e Samaria e Idumeia, Antipas, Galiléia e Péria, Felipe, Betânia, Traconites e Auronites. Mas eu gostaria de falar, Então eu gostaria de falar sobre os imperadores romanos. Qual foi o primeiro imperador romano? Quando Jesus ele nasce. Quem era o imperador? Olha só. Augusto. Vamos falar aqui sobre os imperadores romanos. Augusto foi o primeiro imperador do então poderoso Império Romano. Quem foi o primeiro imperador? Augusto. Foi o primeiro imperador do então poderoso Império Romano. É durante o reinado de Augusto. Lembra? Jesus nasceu na plenitude dos tempos.
é durante o reinado de Augusto, que é ele que vai, lembra que saiu um decreto, né, da parte de Augusto, para que todo mundo se alistasse. Maria e José foram para Belém, foram para a cidade deles. Aí Jesus nasce em Belém, para que se cumprisse a profecia de Miqueias capítulo 5, versículo 2, que Jesus nasceria em Belém. Então Cristo, Deus está no controle da história, Deus está no controle das nações. Então Augusto foi o primeiro imperador do então poderoso Império Romano. É durante o reinado de Augusto que ocorre o nascimento de Jesus, 5 a.C., e a morte de Herodes, o Grande. Lembra que Herodes, que estava querendo matar o menino, matar Jesus? Então, quer dizer, o nascimento de Jesus, a morte de Herodes, né, acontece sobre o imperador ali no reinado, né, Augusto, sobre o poderoso Império Romano, sobre do imperador Augusto. Olha só. Então quer dizer, Augusto foi o primeiro imperador do então poderoso Império Romano. É durante o reinado de Augusto. Então, foi durante o reinado de Augusto que ocorre, olha os eventos: o nascimento de Jesus, a morte de Herodes o Grande, e após a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo, o período imperial costuma ser dividido em 2 grandes fases: o Alto Império e Baixo Império. Depois da morte de Augusto se dividiu assim, né? 2 grandes fases: Alto Império e Baixo Império. Amém? Alto Império é a fase de plena fulgor da Roma imperial. A longa lista dos imperadores romanos do Alto Império pode ser agrupadas em 4 dinastias, a saber, dinastia Júlio-Claudina, né? Então vamos ver aqui. Tibério, 14 depois de Cristo e 37. Tibério manteve a linha governamental de Otávio Augusto, mas permitiu o crescimento da corrupção e da imoralidade. Durante o seu governo de Tibério, então quer dizer, olha que isso aqui é interessante, meus irmãos. Ó, durante o governo de Tibério, durante o seu governo, Cristo foi crucificado, Estevão apedrejado. Então, se alguém perguntar para você, mas quem que era né? Quem que governava na época quando Cristo foi crucificado? Aí você fala Tibério. Então foi durante o governo de Tibério que Cristo foi crucificado e Estevão foi apedrejado. Tá bom? Tibério. Agora Calígula ou Gaio, 37 depois de Cristo, a 41 depois de Cristo. Quem foi Calígula? Seu governo caracterizou-se pelo despotismo e desequilíbrio mental. Durante seu governo deu-se o martírio de um discípulo cristão chamado Tiago. Então agora nós vamos ver Cláudio também, outro aqui imperador. Cláudio, de 41 depois de Cristo a 54 depois de Cristo. Cláudio, esse imperador romano, ele foi envenenado por sua própria esposa. Intrigas palacianas e caos morais caracterizaram o seu governo. Um dos fatos marcantes durante seu reinado foi a expulsão dos judeus da cidade de Roma, registrada em Atos, e o martírio do apóstolo Tiago à espada. Então, Cláudio, quando ali houve a expulsão dos judeus da cidade de Roma, foi quando no governo de Cláudio. Nero, esse Nero foi terrível também, imperador Nero. 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. Nero foi educado pelo filósofo Sêneca e de início fez boa administração no começo. Subiu ao poder em 54 depois de Cristo, em um lugar britânico, o legítimo herdeiro. É descrito como como Nero, como curto de pernas, grosso de pescoço e barrigudo.
não ostentando qualquer virtude. Quer dizer, não era muito bonito. Cometeu várias atrocidades, Nero. Matando esposa, olha só, Nero. Matando esposa, mãe e família. Provocou incêndio de Roma em julho de 64 e lançou a culpa sobre os cristãos, olha só. Quer dizer, ele incendiou Roma e colocou a culpa nos cristãos. Em decorrência dessa calúnia, inúmeros cristãos foram mortos de maneira mais cruel possível. Nos circos, os cristãos eram mortos por leões e outros animais ferozes. Lúgubre, que iniciou a primeira perseguição oficial do Império. Nesse período, que período? De Nero, de 54 depois de Cristo a 68 depois de Cristo, nesse período o apóstolo Paulo foi degolado. Mas quando Paulo ele está na prisão, ele sabe que vai ser degolado, o que ele fala? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Meu Deus, forte isso, né? Pega essa. Vamos lá? 2 Timóteo, né? A carta de despedida do Paulo também, não. Aliás, escrevendo a Timóteo, jovem pastor. 2 Timóteo. Esta é a última carta de Paulo. Vamos ver. Quando ele fala aqui, ó. Timóteo. Aqui, achei. Ele fala, então quando Paulo está ali para ser morto, e o governador daquela época era Nero era o imperador que governava, e Paulo foi nesse período que Paulo foi degolado. Ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quem ama a vinda do Senhor? Quem pode falar comigo? Maranata, Maranata, ora vem, Senhor. Precisamos amar a vinda do Senhor. Então, nesse período, que período de Nero, Paulo é degolado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, escolhendo esta posição, por se achar indigno, olha só, Pedro, por se achar indigno de sofrer na mesma posição em que sofreu o seu Senhor. Pedro, amado, ele fez um pedido. Qual foi o pedido? Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Ou melhor, ele não se achou digno, amado. Ele se achou indigno, ou melhor, ele se achou indigno de sofrer na mesma posição em que sofreu o seu Senhor. Então Pedro, aquele que negou, aquele que dormiu, mas nós podemos ver, após o Pentecoste, que ele é revestido pelo Espírito Santo de poder, amado. Pedro ali, ele não aceitou ser crucificado da mesma maneira que o Senhor foi crucificado. Ele achou indigno, ele fala, me crucifica de cabeça para baixo. O Evangelho muda o homem, amado. Glória a Deus. Vou ler de novo isso aqui que é lindo, eu vou repetir para ficar bem gravado isso aqui. Nesse período de Nero, imperador, o apóstolo Paulo foi degolado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, escolhendo essa posição por se achar indigno de sofrer na mesma posição em que sofreu o Senhor. Amém? Então agora nós vamos ver a dinastia dos Flávios, né? Vespasiano também, 69 depois de Cristo a 79 depois de Cristo. Sua política foi neutra. Vespasiano, olha só. Sua política foi neutra em relação aos cristãos. Com ele iniciou-se um longo período de paz com Vespasiano e prosperidade no Império. Não há registro de martírios, quer dizer, não há registro no governo de Vespasiano de martírios, né? Um cristão que foi morto por defender a sua fé. Fato preponderante ocorrido foi a diáspora
e a destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo, comandado pelo seu filho, general Tito. Então Tito foi filho de Vespasiano. Tito era filho de Vespasiano e combateu uma revolta dos judeus, ainda no governo do pai. Buscou a restauração financeira e moral do império, seguindo os passos de seu pai. Pacífico e generoso, foi apelidado de delícias do gênero humano. Teve seu governo marcado por desgraças, incêndio em Roma e a erupção do Vesúvio, que soterrou de lavas as cidades de Pompeia, o Herculano. Não há registro de martírio, manteve política neutra em relação aos cristãos também. Então, depois de Tito vem Domiciano, né? Além de procurar restabelecer o período romano, financeiro e moral do império, o governo de Domiciano foi marcado por esporádicas perseguições. Nesse período de Domiciano, marca aí, 81 depois de Cristo a 96 depois de Cristo, Domiciano, nesse período João foi exilado na ilha de Patmos, enfatizado o culto ao imperador, quer dizer, por ele não adorar o imperador, por isso que a Bíblia fala, dai a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Adoração, reverência, amado, só pertence a Deus, Criador do céu e da terra. Então, João, por não se prostrar, por não adorar o imperador, ele foi o quê? Lançado na ilha de Patmos. Mas olha só, João foi exilado na ilha de Patmos, enfatizado o culto ao imperador. Segundo a tradição, há uma tradição. João foi lançado por ordem do tirano, numa caldeira de azeite fervente, de onde por um milagre saiu ileso, incapaz de ferir no corpo, o imperador Domiciano desterrou para a ilha de Patmos. Foi no governo de Domiciano que estourou a segunda perseguição oficial do império. A perseguição aos cristãos foi fruto da atitude retaliadora do imperador contra os judeus, que se negavam a pagar os impostos públicos criados para o sustento de Capitólio Júpiter, por serem identificados com os judeus. Os cristãos sofreram os efeitos da fúria do imperador. Domiciano, com sua atitude extremada, expulsou todos os filósofos de Roma. Muitos cristãos foram martirizados nesse período, entre eles Flávio Clemente. Também a dinastia dos Antônios, Nerva, né, manteve uma política positiva em relação aos cristãos. Trajano, de 98 depois de Cristo a 117 depois de Cristo. Politicamente, Trajano foi um hábil governador. Conquistou Dácia, ampliou o porto da Ostia, criou bibliotecas, Trajano criou bibliotecas, abriu estradas e construiu o Fórum Trajano. Além disso, introduziu o crédito agrícola a juros baixos, com benefícios para os pobres. Trajano. Em 107 depois de Cristo, Trajano deu início à terceira perseguição oficial do império e determinou que os cristãos fossem exterminados por meios decisivos e severos. Olha só, Trajano. Contudo, não tinha a crueldade de Nero e de Domiciano. Em resposta à carta de Plínio, cujo conteúdo solicitava a opinião do imperador sobre questões, Trajano assegurava que não se devia caçar os cristãos, mas se alguém se declarasse cristão, deveria ser condenado. Então, Trajano, né? Aí depois também tem Adriano, 117 depois de Cristo a 138. Adriano, no rol de suas atividades como imperador, consta a publicação do Edito Perpétuo, que consistia no conjunto dos principais decretos e decisões da jurisprudência romana. Em relação aos cristãos, seguiu a política de Trajano e não aceitava acusações anônimas contra os mesmos. Aí tem Antônio,
138 depois de Cristo, 161 depois de Cristo, seguiu a mesma política de Trajano e Adriano. Durante o seu governo, o bispo Policarpo de Esmirna foi martirizado. Olha só. Então, Antônio, durante o seu reinado, o bispo Policarpo de Esmirna foi martirizado como consequência de uma fúria popular levantada contra os cristãos diante das autoridades. Aprisionado e conduzido à presença do cônsul. Este lhe rogou: jurai, e eu vos mandarei embora. Olha só. Então, ele pediu para que Policarpo ali negasse a sua fé. Aprisionado e conduzido à presença do cônsul. Este lhe rogou: jurai e eu vos mandarei embora. Renegai a Cristo. Então ele pediu, renega a Cristo que eu te dou alvará de soltura. Policarpo, já avançado em idade e com aspecto venerável, respondeu-lhe: tenho servido a Cristo durante 87 anos. Que lindo isso, né? Tenho servido a Cristo durante 87 anos e nunca ele me fez mal. Como posso eu agora blasfemar contra o meu rei e salvador? Olha como ele morreu. Foi atado a um poste, Policarpo, e morto a golpes de espada. E depois que as chamas da fogueira recusaram-se queimar-lhe o corpo. Meu Deus. Então Policarpo ali ele é chamado na presença do governador, né, do cônsul. E segundo a tradição, o cônsul, este lhe rogou: jurai e eu vos mandarei embora. Renegai a Cristo. Aprisionado e conduzido à presença do cônsul. Este lhe rogou: jurai e eu vos mandarei embora. Renegai a Cristo. Policarpo, já avançado em idade e com aspecto venerável, respondeu-lhe: tenho servido a Cristo durante 87 anos e nunca ele me fez mal. Como posso eu agora blasfemar contra o meu rei e salvador? Ele não negou a Cristo. Não negue a sua fé, amado. Não negue. O que Jesus falou? Em Mateus, vamos lá? Mateus, capítulo de número 10, isso? Vamos conferir na Bíblia. Cadê os bereanos aí? Aqueles que conferem, né, as coisas na Bíblia. Então tem muita coisa, né, muita tradição da igreja, dos pais da igreja, que não está na Bíblia, que nem a história de Policarpo, mas está se encontra nos anais da história, né, na tradição. Mateus capítulo 10 diz assim: